Tá chegando o LulaFlix. Vocês sabem que aqui no nosso canal eu falo bastante com vocês sobre regulamentação de streaming. Inclusive, nesses vídeos, eu falo constantemente para vocês sobre a importância, inclusive, de se criar um Netflix do Brasil. Um streaming brasileiro nacional, de fato, e não necessariamente privado, como é a Globoplay, por exemplo. Um streaming brasileiro estatal. A importância que isso pode representar. E foi anunciado recentemente pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Cultura, que esse streaming vai chegar no segundo semestre desse ano de 2025. Então a gente já pode esperar que vai chegar. Então vamos ver essa notícia? O que representa isso? Por que isso começou a entrar em voga? O que aconteceu? Vamos lá. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aula sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Tá aí. Governo Lula lançará Streaming Brás com filmes nacionais. Pô, Streaming Brás é muito ruim. Parece o bairro em São Paulo, né? Mas não, eu sei que mudou. O nome não é nem que mudou. Na verdade, a reportagem tá errada. Porque, se não me engano, o nome do streaming vai ser Tela Brasil. Muito melhor do que Streaming Brás. Porra, tá de sacanagem? Sucesso de Ainda Estou Aqui impulsionou a ideia do Ministério da Cultura. Então, aqui é uma coisa muito importante, a gente precisa entrar em debate já logo de cara. Lembra que eu falo pra vocês o tempo inteiro sobre a importância de um filme-evento como Ainda Estou Aqui? É sobre isso que a gente tá falando, tá? Pera aí. É exatamente sobre isso que a gente tá falando. A importância de um streaming brasileiro passa não pela sua construção de público individualmente, mas para abertura de possibilidades. Entende o que eu quero dizer? A chegada de Ainda Estou Aqui no Brasil, a chegada de um filme como Ainda Estou Aqui, como um filme-evento que foi, que levou muitas pessoas ao cinema, que chegou ao Oscar com 3 indicações, melhor atriz, melhor filme internacional, possibilita que as pessoas vão ao cinema conhecer o cinema brasileiro e entender, olha só, o cinema brasileiro faz coisa boa. E a gente sabe que o cinema brasileiro sempre fez coisa boa. Só que... E a gente não precisa de validação desses principais prêmios internacionais. Entretanto, esses prêmios internacionais não validam qualidade, mas validam público. O que faz com que o público, portanto, chegue à sala de cinema. Entretanto, todavia, é preciso de política pública para que esse público que foi ao cinema assistir Ainda Estou Aqui permaneça nas salas de cinema. Para que não seja somente um filme-evento que depois daquilo ali acabou. Então, é preciso que haja política pública para manter essas pessoas na sala de cinema. E é isso que tá acontecendo, de alguma forma. Não tô falando que tá perfeito, a gente não tá passando regulamentação de streaming, por exemplo, tá pausada, na verdade, no Congresso. A gente tá com uma cota de telas que, apesar de melhor do que a anterior, é deficitária, mas, ainda assim, Ainda Estou Aqui possibilitou a abertura de debate para a criação de um streaming brasileiro, de um streaming estatal. Vamos ver mais sobre isso aqui, o que significa. O governo federal vai lançar uma plataforma gratuita de streaming dedicada às obras brasileiras. A previsão do Ministério da Cultura é que ela esteja disponível ao público no segundo semestre desse ano. Então, aí. A iniciativa da Secretaria Audiovisual é disponibilizar uma gama de conteúdos audiovisuais variados, entre curtas, médias e longometragens. Se eu não me engano, são mais de 400 títulos brasileiros disponíveis na plataforma, trazendo um repertório importante da cinematografia brasileira em diferentes linguagens, formatos e estéticas. Eu não sei o quão vai ser heterogênea essas escolhas, mas é importante dizer que, assim, eu fico até imaginando, é uma coisa, inclusive, quando perguntam pra mim, quando eu abertamente falo sobre a necessidade de se ter uma empresa brasileira de cinema para além de uma agência nacional de cinema como a Ancine é.
E antes de falar sobre isso, é importante que se diga que isso não significa dizer que eu não quero a Ancine. É melhor ter a Ancine do que não tê-la. Essa é uma verdade, tá? É melhor ter a Ancine do que não tê-la. Entretanto, a Ancine é uma agência reguladora. E, portanto, ela está aqui para regular esse dinheiro nacional que será resgatado por empresas privadas e que usarão esse dinheiro para interesses privados. Entende? É claro que essa agência reguladora, a Ancine, irá criar diretrizes para o uso desse dinheiro, o que beneficia, evidentemente, o Brasil e, portanto, os interesses nacionais. Mas, ainda assim, essa empresa irá resgatar, irá seguir diretrizes específicas, mas que se conciliam com as ideias do Estado, se conciliam o Estado com o mercado. E toda conciliação tem problema. Percebe o que eu quero dizer? Em suma, esse dinheiro resgatado, que vai ser trazido através de diretrizes específicas e que vai ser resgatado por uma empresa para ser produzido esse filme, essa empresa terá direitos sobre esse filme. E esses direitos que pertencem, portanto, a essa empresa impedem, por exemplo, ou dificultam com que os direitos desse filme possam ser usados para um streaming brasileiro. Entende? Ou seja, um streaming brasileiro precisaria negociar... Caraca, tô ficando rouco. Precisaria negociar com essas empresas que realizaram o filme a possibilidade de ter esse filme num streaming nacional, num streaming estatal. Ou seja, se utilizou de recursos brasileiros, o filme passa a ser privado e depois, quando quer usar num streaming brasileiro, você não pode. Você precisa negociar. Percebe? Então, essa, inclusive, é uma questão importante para a gente discutir, inclusive, a presença de uma empresa brasileira de cinema, de fato, estatal, que invista de maneira direta e frontal no cinema brasileiro, possibilitando com que esses filmes sejam brasileiros e não necessariamente de interesse privado. É claro que isso é uma ideia que está para além das concepções capitalistas, é uma ideia que se dificulta dentro de uma perspectiva onde o Estado capitalista está inserido, né? O capitalismo ele precisa do Estado, porque no capitalismo o Estado é o balcão de negócios dos interesses dessa burguesia, dos interesses dessa classe privada. E, portanto, passar um projeto que atenta aos interesses dessa classe é dificultado. Então, é cada vez mais difícil a gente pensar numa empresa brasileira de filmes, como houve já em determinado momento, mas acredito que seria a melhor das opções, ainda que dentro do capitalismo improvável. A ideia é aproveitar obras das quais o governo federal já tem direito, mas também incluir produções cinematográficas da atualidade. O produto tinha sido feito no ano passado e foi reforçado durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, nesse fim de semana. A plataforma seria inspirada em outros serviços de vídeo on demand, como Netflix, Prime Video e Disney Plus, mas de forma gratuita e com produção 100% brasileira. Essa ainda não tem nome, mas já está sendo apelidada nas redes sociais de LulaFlix. É mentira, tá, gente? Não é que é mentira, na verdade, a CNN só não deve ter apurado de maneira mais profunda, mas o nome é Tela Brasil, tá? Então, não é LulaFlix o nome, não é Brasil, Streaming Braz, é Tela Brasil. O sucesso de Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, deu mais visibilidade à ideia ao programa. O longa foi indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar. Isso é o que eu estava dizendo agora há pouco. Esse filme abre possibilidades para que essas coisas aconteçam. Na medida em que o cinema brasileiro está em voga, está na vitrine, e por estar na vitrine, abre a possibilidade para que esses projetos passem de maneira mais facilitada, né? À medida que as pessoas estão vendo, olha aí, o sucesso do cinema brasileiro é evidente. Se é evidente, o que custa a gente fazer um projeto como esse? Vambora. O que custa? Claro, vai custar dinheiro, mas vamos falar sobre isso. Olha aqui. O investimento para o programa, o investimento para o edital do programa é de 4,2 milhões e terá inicialmente 447 obras audiovisuais no catálogo.
A plataforma está em fase de finalização, prometendo democratizar o acesso às produções nacionais, além de enriquecer o panorama do consumo de produções audiovisuais brasileiras e garantindo que a cultura no país seja acessível a todos, informou o Mink. 4,2 milhões de reais. E aí eu vi, inclusive, no chat, algum de vocês falando: pô, já tem filme brasileiro disponível no YouTube, 4,2 milhões de reais, tá de sacanagem, vai fazer um negócio desse? 4,2 milhões de reais é o dinheiro que o Vasco da Gama usou para contratar Matheus Cocão. Com 4,2 milhões de reais, o Vasco da Gama, esse time que tá aí, ó, lutando para manter as paradas, contratou o jogador Matheus Cocão, que aliás é um baita jogador, mas que foi contratado com preço baixíssimo de mercado. 4,2 milhões. O que é isso, meu amigo? O que é isso? Sabe? E assim, eu diria mais, tem que ser mais. Tinha que ser gastado mais. Tinha que botar mais dinheiro nessa porra pra trazer mais filme brasileiro. 447 obras audiovisuais no catálogo, entre curtas, longas e médias metragens. Tinha que ter mais. Isso devia ser o número de filmes brasileiros produzidos no ano. Isso é ridículo. É sério. E o ganho político de soberania que isso representa é enorme. Ah, tá disponível no YouTube, mas cadê? Cadê projeto? Cadê divulgação? O Estado vai gastar dinheiro pra divulgar os filmes que tá no YouTube. Cadê divulgação? Publicidade? Tá ligado? É um mês do salário do DPI. Sabe? Então, é isso. O ganho político disso, o ganho de soberania nacional disso, de reconhecimento do cinema nacional, de acesso à cultura brasileira, é enorme. É claro que é um projeto que carrega consigo algumas limitações provenientes, inclusive, da social-democracia, do social-liberalismo, na verdade, ou do neoliberalismo, vamos dizer com outras palavras também. Na medida em que é um projeto que visa, inclusive, mitigar problemas e não resolvê-los. Acredito, mais uma vez, que uma empresa brasileira conseguiria solucionar esses problemas de maneira muito mais profunda. Mas ainda assim, é aquilo que a gente fala, a gente nunca vai, sendo da esquerda radical, acreditar que os projetos, se não for do jeito que a gente imagina que deveria ser, que eles não devam passar. Um streaming brasileiro, nas proporções que estão sendo trazidas, em si já é muito importante, tá? É claro que a gente luta por mais, é claro que a gente precisa de muito mais do que 447 filmes brasileiros disponíveis, mas é um começo. Agora, vale a gente ficar atento. Se um streaming brasileiro como esse não vai começar também a limitar e a presença de outros filmes brasileiros aí no One Piece, né? Ir atrás pra caçar esses filmes no One Piece. Mas vale dizer, esse streaming brasileiro, o Tela Brasil, será 100% gratuito. Ah, mas custa 4,2 milhões, então não é gratuito. Nada é gratuito. Eu sei, liberal, porra! Gratuito pro brasileiro pegar lá e botar pra assistir, cacete. Ah, mas esse dinheiro sai da gente. Muito provavelmente esse dinheiro vai sair do Fundo Setorial Audiovisual. Ah, mas o Fundo Setorial Audiovisual não é imposto? Imposto que a porra o próprio setor paga. Não vai sair do seu bolso. Fica tranquilo. Tá bom? Agora, o que pode sair do seu bolso, se você gosta desse canal aqui, é virar membro aqui do canal e ajudar a produção de conteúdo por aqui. Seja membro. Curtiram o vídeo?